Bem, pessoal, vamos lá, né? Eu vou fazer uma série de vídeos para não ficar muito cansativo, um vídeo só de mais de 1 hora. E eu vou começar com um vídeo relembrando a aula passada. Vou tentar, não vou garantir, mas vou tentar ficar em no máximo 15 minutos esse primeiro vídeo, tá certo? Que é uma revisão da aula anterior. Os outros vídeos vão ter menos de 15 minutos, mas esse aqui talvez passe um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos definindo o que era uma sequência numérica. Então, uma sequência numérica nada mais é. Deixa eu só mudar aqui a cor, para ficar mais fácil para a gente. Uma sequência numérica é uma lista infinita de números reais, né? Nós chamamos aqui representando por xn. Lembre, no nosso caso, esse n, certo? Sempre pertence aos naturais, onde os naturais começa do 1. Então a sequência é uma lista do tipo x1, x2, x3. Alguns eu mesmo prefiro chamar de a índice n, onde teria a índice 1 o primeiro termo, a índice 2 o segundo termo, a índice 3 o terceiro termo e assim por diante. Alguns livros chamam xn, tá bom? E essa sequência pode ser também compreendida como se fosse uma função. O a índice n, na verdade, você pode compreender ela da seguinte maneira. Imagine que a cada número natural eu vou associar um número real, onde o primeiro número natural eu associo ao a índice 1. O segundo número natural eu associo ao a índice 2 e assim por diante. E dessa forma eu vou aqui criando números reais a partir da lei de formação da sequência. A lei de formação é como se fosse a cara da função. Ela vai dizer para você como é que vai se comportar os elementos. Vamos supor, a índice n é igual a n. Então, como é que vai ser a cara da sequência? Bem, a minha sequência vai ter o a índice 1, a índice 2, a índice 3 e assim por diante. Onde quem vai ser o a índice 1? O a índice 1, como o a índice n é o próprio n, o a índice 1 é o próprio 1. O a índice 2 é o próprio 2. O a índice 3 é o próprio 3. E assim você tem uma sequência de números naturais. Então, a sua lei de formação é que vai dizer a cara da sua sequência. Tá certo? Então, a sequência é uma lista formada de números reais. Nem sempre isso aqui são números naturais. Podem ser frações, podem ser irracionais, não importa. O que vai dizer a cara é a lei de formação que está para a sequência. Tá certo? Bem, aqui no exemplo, só para a gente visualizar um pouco a coisa, foi definido xn igual a n sobre 2n mais 1. Então vamos determinar alguns elementos da minha sequência. Bem, note que o x1 é eu fazer simplesmente o n igual a 1. Então o x1 aqui é 1 sobre 2 vezes 1 mais 1, ou seja, 1 sobre 3. Quem vai ser o x2? O x2 vai ser, no caso aqui, 2 sobre 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, 2 sobre 4 mais 1, 5. Deixa eu só corrigir aqui. Eu acho que tem um pequeno erro na expressão do livro que eu peguei aqui, gente. Eu acho que o autor se confundiu um pouco na hora de calcular o x2, viu, gente? Isso aqui eu peguei do livro e o autor se confundiu, porque o x2 não pode ser 2 sobre 3, não, porque é 2 vezes n mais 1, não é n mais 1, não. Acho que o autor se confundiu um pouco, tá certo? Como o xn é n sobre 2n mais 1, então o x2 é 2 sobre 2 vezes 2 mais 1. Então, nesse caso, dá 2 sobre 5. O x3, vamos fazer o conto também agora, é 3 sobre 2 vezes 3 mais 1.
ou seja, 3 sobre 7, né? O x3 ele acertou. O x4 vai ser 4 sobre 2 vezes 4 mais 1, e realmente dá 4 sobre 9. O único erro dele aqui foi o 2/3, né? Está equivocado. Bem, a partir dos elementos que você obteve da sequência, você começa a observar que você cria uma lista com os seguintes números: 1/3, né, no caso do x1, no x2, 2/5, no x3, 3/7, né, no x4 é 4/9 e assim por diante. Se você fosse marcar isso num gráfico, você ia começar a observar que os valores da sua sequência, a partir do momento que você marca aqui os pontos, tá certo? Por sinal, não tá certo, aqui não tem erro não. Você vai observar que esses valores tendem a crescer, mas ele cresce de forma muito devagar. Se você fosse no GeoGebra, por exemplo, e fosse plotar essa sequência no GeoGebra, você ia observar que ia ter uma sequência de pontos, mas que não iria ultrapassar essa faixa de 1/2. Ficava muito próximo, mas não vai ultrapassar. Só para ter uma ideia, para você sentir aqui o clima, vamos calcular o x5 e ver quanto seria o resultado. O x5 seria o 5 sobre 2 vezes 5 mais 1, ou seja, daria 5 sobre 11. Bem, 5 sobre 11, fazendo o cálculo aqui rapidinho, para não perder tempo aqui no vídeo, 5 sobre 11 dá algo do tipo 0,454545, dá uma dízima periódica, 0,45, e assim vai, 45 barra, né? 45, 45, 45. Então, à medida que você vai aumentando esse valor de n, mais próximo de 1/2 ele fica, tá certo? Então, essa ideia de aproximação de uma sequência para um número, né, fornece para a gente a necessidade de uma definição, que é justamente a definição de uma sequência convergente. Ou seja, para onde uma sequência vai. Então, nesse caso aqui, tudo leva a crer que, à medida que o n cresce, mais próximo de 1/2 se aproxima. Mas na matemática, somente essa visualização pontual de vários números aqui, por mais que você calcule x1000, x1.000.000, para a matemática não serve como demonstração simplesmente fatos numéricos. É preciso que você dê uma definição mais precisa da coisa. Então, nesse sentido, vem a definição de uma sequência que converge para um limite L, que nós basicamente representamos dessa forma: xn convergindo para L. Quando é que eu digo que uma sequência converge para L? Aí vem aquela definição que a gente já viu em sala de aula. Isso acontece se somente se, para todo epsilon positivo, vai sempre existir um índice n0 natural, tá certo? N0 é um índice. O que é um índice? É aquele x1, x2, x3, é aquela parte de baixo, tá certo? Vai existir um n0 natural tal que todo n, tá certo, que for maior ou igual que esse n0, tá certo, vai implicar que a distância de xn até L é menor do que epsilon. Como esse epsilon é positivo e é qualquer, e é para todo, eu posso pegar ele tão pequeno quanto Siqueira. Lembra do Siqueira, do professor Baixinho? Pois é, ele pode ser tão pequeno quanto Siqueira, mas mesmo assim vai existir um conjunto de elementos da sua sequência que vai ficar dentro de uma faixa. E é isso que é tentado, né? Pelo menos se tenta mostrar
por essa imagem que está aqui, ó. Aqui estão os elementos, aqui está o x1, ó. Aqui está o x2, aqui está o x3, x4, vamos chamar aqui de x5, x6 e assim por diante, tá certo? Note que esses pontinhos são os valores de x1, de x2, x3, x4, x5, x6, e eu tenho aqui o meu valor L. Então eu calculo uma espécie de faixa, tá certo? Uma parte para cima e uma parte para baixo. Mas esse epsilon é bem pequenininho. Então eu vou fazer um L mais epsilon e um L menos epsilon. Então eu digo que minha sequência converge se a partir de um certo índice todos os elementos, todos eles estão dentro dessa faixa. Todo mundo fica dentro desse pequeno retângulozinho aqui. Tá certo? Nesse caso aqui, você começa a observar que isso acontece a partir do quinto elemento. Então, o nosso N0 aqui seria o 5. A partir do N0, todo mundo está dentro dessa faixa. Tá certo? O X1, X2, X3, X4 não estão. Mas depois do X5, todo mundo vai estar. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a nossa sequência converge para L. Então, em termos de exemplos, a gente fez isso em sala e eu vou agora abrir um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse exemplo, e é bom que você entenda com calma como é que é feito isso, tá bom? Eu quero provar que essa sequência tem limite 1/2. Provar. Bem, nesse caso, vamos demonstrar aqui como é que funciona a coisa. Então, sempre que for necessário provar que uma sequência tem limite 1/2, eu tenho que avaliar a distância dessa sequência até esse limite. Então, eu vou calcular o módulo de xn menos L. Ora, quem é xn? N sobre 2n mais 1 menos n sobre 2n mais 1 menos 1/2 em módulo. Bem, vou fazer a conta aqui que a gente já fez em sala de aula, mas vou repetir aqui. Isso aqui vai ser 2 vezes 2n mais 1. Bem, essa expressão dividido por 2n mais 1 sobre o 2 vezes n, 2n. Menos essa expressão dividido por 2 sobra 2n mais 1. Como tem dois termos aqui, eu vou manter o parênteses para poder fazer o jogo de sinal com menos. Tá certo? Bem, lá vamos nós. Então, repete o 2n, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Aqui dá 2 que multiplica 2n mais 1. Fazendo as contas aqui, o 2n com menos 2n vai embora, então o que restou foi o módulo de menos 1 sobre 2 que multiplica 2n mais 1. Ora, o módulo de menos 1 é o próprio 1. A parte de baixo é formada somente por números naturais, que o n é natural, então qualquer valor de n que você colocar aqui sempre dá algo positivo, que é 2n mais 1. Então, nesse caso, eu posso retirar isso do módulo sem nenhum problema. Pronto. É essa expressão que eu quero que fique menor do que epsilon. Existe na matemática algumas coisas que podem ser feitas para reduzir o trabalho. Na sala a gente fez com 2n mais 1 mesmo. Aqui eu vou retirar esse mais 1. Por quê? Porque facilita as contas. Repare, note que essa fração é com certeza menor do que essa. 2 que multiplica 2n. Por que é menor? Porque eu estou retirando uma parte do denominador. Eu estou diminuindo para quem eu vou dividir o 1. Então, com certeza, a minha resposta ao retirar o 1 do denominador vai ser maior do que antes com o 1.
E lógico, se essa parte for menor do que epsilon, a parte original também vai ser, porque a parte original é menor do que 1 sobre 2 vezes 2n. Então, se 1 sobre 2 vezes 2n é menor do que epsilon, o original também vai. Então, o que é que isso facilita para a gente? É que eu vou ter agora 1 sobre 4n menor do que epsilon. Aqui isso é fácil de resolver, né? Então, 1 sobre 4 epsilon é menor do que n, ou seja, basta que o meu n seja maior do que 1 sobre 4 epsilon. Lembre-se, o epsilon é qualquer coisa positiva. O meu n é sempre um número natural. Então, temos que ter o cuidado de definir quem vai ser o n0. Então, nesse caso, considere, e aí vem uma parte que talvez vocês, alguns já tenham ouvido falar e outros não. Considere n0 como sendo o piso de 1 sobre 4 epsilon mais 1. Eu garanti que vai ficar maior do que 1 sobre 4 epsilon, esse mais 1. Mas o que é esse piso? Só mudar aqui a cor para que você entenda bem. Existe na matemática duas funções curiosas. Uma é a função teto e a outra é a função piso. A função piso é definida dessa maneira aqui. Ela dá sempre como resposta números inteiros. Sempre. Mas como é que ela faz isso? Bem, a função piso pega o máximo, o maior dos inteiros, tal que a é menor ou igual que x. Essa é a função piso. Então, por exemplo, quanto é o piso de 1,5? Vai ser o maior dos inteiros que sejam menores ou iguais a 1,5. Olha, então vai ser o máximo de quem? Quais são os inteiros menores ou iguais que 1,5? Você pensa aí, né? Começa pelo 1, depois o 0, que vai diminuindo, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Todo mundo aqui é menor do que 1,5. Desse conjunto eu pego o maior, que vai ser o 1. Então, o piso de 1,5 é justamente o 1. Tá certo? Então, aqui vai dar o 1. Existe também a função teto. Tá certo? Só... Aqui em casa tem um coelho, aí às vezes ele participa das minhas aulas. E ele está participando hoje, correndo aqui pela casa. Tem a função teto. Esse azul daí, ele correndo por aqui, viu, gente? A função teto é simplesmente um pouco parecido com a função piso, só que ele vai ser o mínimo. É o menor dos inteiros, tal que a é maior ou igual que x. Tá certo? Então, por exemplo, o que seria o teto de 1,5? Eu vou pegar todos os inteiros maiores ou iguais que 1,5, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6. Desse conjunto eu pego o menor, então vai ser o 2. Isso é o teto de 1,5. Bem, agora a conhecida a função piso e a função teto, já estou contando que vocês entenderam. Se não entenderam, gritem lá no grupo. Tá bom? Então o meu n0 vai ser justamente o piso disso aqui, para eu garantir que vai dar um número, né, inteiro, somado com 1. Isso é meu n0. Então, para que a minha expressão seja menor do que epsilon, basta pegar o n0 dessa forma. E acabou. Só para título de curiosidade, vamos fazer um cálculo. A gente não fez em sala, mas vamos fazer esse. Vamos tomar epsilon igual a 0,1, para ficar mais fácil, para das contas aqui, tá bom? Vamos calcular quem vai ser o n0. O n0 vai ser o piso de 1 sobre 4 vezes epsilon. 0,1 é 1 sobre 10. Mais 1.
Ou seja, o N0 vai ser o piso de 1 dividido por 4 sobre 10 mais 1. Olha, 1 dividido por 4 sobre 10, a gente pode inverter a fração, isso é 10 sobre 4. Então, 10 sobre 4. 10 sobre 4 é 2,5. Então, 2,5. Então, quem vai ser N0? O piso de 2,5. Quem são os inteiros menores ou iguais que 2,5? Isso mesmo, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Mas eu quero o maior, então vai ser o 2. Somado com 1, 3. Então, o N0 igual a 3 funciona. A partir desse termo, todo mundo vai realmente ter distância menor que 1/2. Vamos fazer um teste? Calcula aí o x4 para vocês. Façam aí depois, certo? Calcule a distância de x4 até 1/2 e veja se dá realmente menor do que 0,1. Lembre-se, quem é x4? Vai dar 4 sobre 9 menos 1/2. Fazendo as contas aqui, para não ficar, dá 18. 18 dividido por 9 dá 2, aqui dá 8, menos 18 dividido por 2 dá 9. Bem, 8 menos 9 é menos 1, mas em módulo dá 1. 1 sobre 18. 1 sobre 18 dá 0,05. 0, deixa eu apagar essa parte aqui. 0,05555 e assim por diante. Note que esse número com certeza é menor do que 0,1. Então, realmente, a partir desse N0 que nós já definimos que era o 3, a coisa sempre funciona. Tá bom? Bem, agora que a gente já viu, né, essa noção de calcular distâncias via epsilon, né, encontrar nesse N0, que pode dar um pouquinho de trabalho, eu sei, mas nada como a prática, né, para a gente fazer isso. Mas toda vez eu tenho que fazer isso? Não. A não ser que eu peça, prove que a sequência tem limite tanto. Mas se eu não pedir, tem uma outra maneira, que é justamente a definição via limite, que diz o seguinte, ó, uma sequência xn, né, se uma sequência tiver um limite, dizemos que ela é convergente, né, para esse limite. Se a sequência não for convergente, ela é chamada de divergente. Por exemplo, se eu pegar a sequência xn igual a menos 1 elevado a n, será que essa sequência converge ou diverge? Bem, vamos fazer aqui a análise dos elementos para ter uma noção. Quem vai ser xn? Bem, quando for 1, dá menos 1. Quando for 2, dá 1. Quando for 3, dá menos 1. Quando for 4, dá 1. Quando for 5, dá menos 1. Quando for 6, dá 1. Você percebe que a sua sequência ela vai sempre ter dois valores? Ou ela é menos 1, se o seu n é ímpar, ou ela vai ser 1 se o n é par. Ou seja, a sua sequência não consegue ir para um valor só, ela fica sempre alternando entre dois valores. Quando isso acontece, dizemos que ela não tem limite, ela não vai para um número específico. Então, nesse caso, essa sequência menos 1 elevado a n é divergente, ela não vai convergir. Diferente se nós pegarmos a sequência xn igual a n seno de π sobre n. É claro que isso aqui, né, não é tão simples de calcular via módulo, talvez, né? Ou não. Mas vamos lá. Essa sequência converge ou não? Bem, temos que calcular o limite dela. Que se você for substituir aqui os valores de n, vai ficar algo do tipo, quem é xn? Quando for 1, vai ficar seno de π.
Quando for 2, é 2 vezes o seno de π sobre 2. Quando for 3, é 3 vezes o seno de π sobre 3. E aí, isso vai para algum valor? Teoricamente, é você calcular o limite disso. E aí, vale você relembrar a sua vida de como era feliz lá em cálculo. Calcular o limite de quando n vai para o infinito de n vezes o seno de π sobre n. Se você for aplicar do jeito que está aqui, vai dar algo do tipo infinito vezes, bem, quando o n vai para o infinito, isso aqui vai dar zero, o seno de zero é zero. Infinito vezes zero, só que isso é indeterminado, não tem como fazer esse produto, porque o infinito é um símbolo, não é um número. Então, como é que eu calculo esse limite? Aí eu uso a criatividade, né? Note que isso aqui é a mesma coisa que... Respire fundo aí, viu? Que seno de π sobre n dividido por π sobre n vezes π aqui. Fabrício, o que foi que tu fizesse? Como é que disso virou isso? É só você lembrar, né, que existe um limite fundamental lá em cálculo que diz que o seno de n sobre n é sempre 1. Então, o que está dentro do argumento do seno tem que aparecer no denominador. Bem, aqui tinha seno de π sobre n. Então, eu fiz aparecer o π sobre n. Mas por que eu multipliquei por π? Simples, ó. Se você deixasse seno de π sobre n e π sobre n somente, você ia ter o seguinte: isso aqui é uma fração, eu posso inverter, dar n sobre π, seno de π sobre n. Note que n sobre π vezes o seno de π sobre n não é a expressão original. A expressão original não tem o π embaixo. Então, para eliminar esse π de baixo, eu multiplico por π em cima. E aí cancela e volta ao que era normal. Tá certo? Então, nesse caso, eu multipliquei por π aqui para igualar a situação. E aí você tem, simplesmente, retira o π e calcula o limite do seno de π sobre n dividido por π sobre n. Só que esse limite dá 1. 1 vezes π, π. Então, essa sequência tem um limite. Se ela tem um limite, então ela é convergente. Então, essa sequência é convergente. Logo, como é que te pode agora analisar se uma sequência vai convergir ou não? Primeiro, ou eu peço para você mostrar que ela converge, vai ser via epsilon e n0, tá certo? Ou peço para você calcular esse limite, e aí você calcula limites no infinito, tá certo? Esse é o vídeo de revisão. Vamos ter ainda o vídeo onde eu acrescento o conteúdo, tá bom?